Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos trabalhando nesse projeto de evangelização proposto pela Diocese de São João da Boa Vista. E nós estamos no nosso terceiro encontro falando sobre a família, falando sobre a nossa família, atitudes familiares e como as coisas devem acontecer dentro da família. De modo especial, neste nosso terceiro encontro, nós iremos falar sobre a importância de se ter a paciência da família e também da importância de se ter regras dentro da família. Claro, a paciência e a regra fazem parte do processo familiar. Vamos entender como. Para que a gente consiga compreender melhor, nós vamos voltar o nosso pensamento, o nosso coração, lá para o Evangelho narrado por São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. É aquele Evangelho onde o dono da vinha saiu para procurar trabalhadores para irem trabalhar a sua vinha. A primeira vez ele foi de madrugada e combinou com eles uma moeda de prata depois do dia trabalhado. Depois ele foi outras vezes, foi às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. E conforme ele foi encontrando o pessoal na praça, ele foi perguntando: por que vocês estão aí parados? Vocês querem? Vão trabalhar na minha vinha. E todos eles foram. Por este Evangelho, por este pedacinho do Evangelho, nós conseguimos entender a questão de se ter a paciência. Sim, a questão de saber esperar. Cada um tem o seu momento de ser chamado. Cada um dá uma resposta na hora certa. Alguns são mais ligeiros, outros são menos. Nós podemos até dizer que alguns são ligados no 110 e outros no 220, mas isso não significa que um é melhor do que o outro, que um é mais responsável do que o outro. Não, isso não significa. Isso é questão de personalidade, é questão de cada um saber e desejar conduzir o dinamismo da sua vida do jeito que achar melhor. Claro que dentro de uma família é preciso que esse ciclo seja organizado para não gerar confusão. Mas aí você pode estar se perguntando: padre, mas o que isso tem a ver com este Evangelho que o Senhor acabou de nos indicar? Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. É a questão da paciência do chamado. Sim, todo mundo é chamado a alguma coisa e cada um é chamado para uma determinada função em algum período da vida. O pai, a mãe, por exemplo, os dois devem ter paciência com os filhos, porque das vezes eles entendem o chamado que Deus faz para eles para determinada vocação mais cedo, às vezes mais tarde. E então, às vezes, principalmente quando é mais tarde, isso pode causar um certo desconforto quando o pai e a mãe começam a falar: você não presta atenção em nada, você não procura nada. Minha gente, tome cuidado com isso. Muitas vezes não é porque a pessoa, a criança, o jovem ou o adolescente, não é que eles não estejam procurando nada, é porque eles ainda não se sentiram chamados a algum tipo de vocação. A mesma coisa com o esposo. O esposo deve entender a sua esposa, deve entender que muitas vezes ela não recebeu o chamado para fazer determinada coisa, para tomar qualquer decisão ou ter uma atitude. E a esposa com o esposo é a mesma maneira. Mas no fim, como a gente vê no Evangelho, todo mundo vai para a vinha. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, tudo acontece dentro da nossa família. Todo mundo se realiza, todo mundo é chamado a alguma coisa, e o importante é sermos perseverantes. E agora falando um pouquinho sobre a questão da regra. Qual foi a regra deste Evangelho?
A primeira, ir trabalhar na vinha do homem que foi buscar os trabalhadores. E a segunda regra, todos receberiam e receberam uma moeda de prata. Essa era a regra. Quando chegou o momento do pagamento, aqueles que chegaram primeiro imaginaram que iriam receber mais do que aqueles que trabalharam das 5 em diante, trabalharam bem menos. Mas o patrão mandou pagar uma moeda de prata para todo mundo. Ou seja, a regra é clara. O patrão deixou claro qual seria a regra. A regra seria: o pagamento é uma moeda de prata. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da nossa família é preciso ter regras. Regras não podem serem coisas que prendem as nossas mãos, que prendam os nossos pensamentos. Não. A regra serve para organizar. Nós temos que ter regras, no mínimo, para acordar na hora certa, para almoçar, para se organizar, para ir para a escola, para ir ao trabalho, para fazer lição, para tomar o lanche da tarde, para jantar e até mesmo, se tivermos crianças em casa, para a hora de dormir. Sim, não são regras cruéis, são regras que ajudam a família a viver em paz, ajudam a família a viver em bem, ajudam a família a crescerem sempre unidas no amor e no respeito de um para com o outro. No Evangelho, a regra era uma moeda de prata. Na nossa família, a regra é bem clara. Os pais, que são os mais velhos, mandam nos filhos. Os filhos escutam os seus pais. Os filhos podem dar ideia aos pais e os pais escutam. Ou seja, a regra maior é o quê? Saber ouvir. A grande moeda de prata da nossa família é saber ouvir o que o outro de dentro da nossa casa tem a nos dizer. E com certeza, sabendo ouvir, as coisas vão dando certo. As coisas vão para frente e a família vai ficando cada vez mais forte, unida e feliz. Portanto, meu irmão, minha irmã, comece a prestar mais atenção na sua família. Perceba se você já não recebeu esse chamado de Deus e ainda não respondeu, mas Ele está esperando a sua resposta. Ajude seus filhos a discernirem também se Deus já não fez esse chamado para eles irem para a grande vinha, para a grande vida que eles têm pela frente e por causa de um motivo ou de outro ainda não responderam. Esposo, ajude a sua esposa. Esposa, ajude seu esposo. Às vezes, por conta de tantas coisas, nós não percebemos que Deus está dizendo: olha, faça isso, meu filho, faça isso, minha filha. Nos ajudando, a gente vence o combate de cada dia. E não se esqueça, coloque regra na sua casa. Coloque regra na sua família. Não regras absurdas, abusivas, que deprimem e que deixam as pessoas para baixo. Não, mas regras que organizam. E não se esqueçam que a regra maior é o que eu falei agora há pouco, é saber ouvir. Pai, ouçam seus filhos. Filhos, ouçam os seus pais. Ouvindo, vocês terão sempre a grande recompensa, que no Evangelho é uma grande moeda de prata, mas para a nossa vida e para a nossa história é o amor. O amor que vai nos levar para onde? Para a vida em Cristo, a vida eterna. Eu espero que vocês tenham entendido. Coloquem isso em prática e eu tenho certeza que vocês serão famílias felizes, como nós dizemos nos finais dos casamentos. Felizes para sempre. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, fiquem todos com Deus e a gente se encontra num próximo vídeo falando de quem? Da nossa família. Fiquem todos em paz.